Eu me chamo Lívia Moreira, tenho 45 anos. E quando olho para trás, eu entendo que minha vida nunca foi realmente sobre dinheiro, sobrenome ou conforto, embora eu tenha crescido cercada por tudo isso. A minha história sempre foi sobre falta, sobre silêncio, sobre aquele tipo de solidão que mora dentro de uma casa grande, cheia de gente trabalhando, mas vazia de abraço. E se você já sentiu isso em algum momento, fica comigo, porque, sem perceber, você pode se reconhecer mais do que imagina. Eu nasci em Brasília, num daqueles bairros onde as ruas são largas, as casas têm muros altos, e tudo parece perfeito por fora. A nossa casa era enorme, tinha jardim impecável, piscina que eu quase nunca usava, e uma sala de estar que parecia cenário, bonita demais para ter vida. Eu lembro do som do piso brilhando de tão limpo, e do eco dos meus passos pequenos atravessando corredores que pareciam longos demais para uma criança. Meu pai, Renato Moreira, não era empresário como as pessoas imaginavam quando viam nossa vida. Ele era cirurgião de coluna, daqueles conhecidos, requisitados, com agenda fechada por meses. Um homem respeitado, admirado, sempre impecável e sempre ausente. Minha mãe, Clarice Andrade, era diretora financeira de um grande grupo de saúde e passava os dias entre reuniões, aeroportos, conferências e planilhas. Como se a vida fosse uma meta que precisava ser batida todo mês. Eles eram corretos, responsáveis, funcionais, mas não sabiam ser pais. Para eles, amor era pagar a melhor escola, contratar professora particular, comprar o melhor material, encher o quarto de brinquedos e me dar viagens. Carinho, presença, conversa. Isso era como um idioma que ninguém ali dentro falava. E eu cresci tentando entender o que eu precisava fazer para merecer ser olhada com ternura. As manhãs começavam cedo. Eu acordava com o barulho da casa se organizando por conta própria. Café na mesa, roupa separada, motorista pronto. Meus pais saíam antes de eu terminar de arrumar a mochila. E as noites eram piores. Eu jantava quase sempre sozinha, com a TV ligada só para não escutar o silêncio. E depois subia pro quarto fingindo que aquela casa não era fria. Mas era. Era um frio que não vinha do ar-condicionado. Vinha do jeito como eu era tratada como item de agenda. Na escola, eu era aquela criança que chamavam de difícil. Não porque eu fosse maldosa, mas porque eu estava ferida e não sabia explicar. Eu brigava, respondia, chorava por qualquer coisa, e ao mesmo tempo parecia não caber em lugar nenhum. As advertências se acumulavam, as reuniões com a coordenação viravam rotina, e meus pais apareciam sempre com o mesmo rosto, educados, objetivos, promissores. Prometiam acompanhar, prometiam presença, e depois sumiam de novo na vida deles. Eu observava outras crianças sendo buscadas na escola, abraçadas, elogiadas, e aquilo me doía como se fosse uma humilhação silenciosa. Eu me perguntava o que tinha de errado comigo. Eu queria ser vista, mas não sabia pedir sem parecer fraca. Eu não tinha vocabulário emocional. Eu tinha grito engasgado. E foi assim que eu cresci, aprendendo cedo que ser bem criada não era o mesmo que ser amada. E sem perceber, aquela ausência foi moldando tudo, minha forma de me relacionar, minha necessidade de provar valor, minhas escolhas. E o buraco que eu carregava por dentro, esperando que alguém, um dia, enxergasse a menina que existia por trás do comportamento. Quando eu fiz 15 anos, eu já carregava dentro de mim um cansaço que adolescente nenhuma deveria conhecer. Eu acordava com a sensação de que eu estava atrasada para uma vida que não era minha, como se eu estivesse só existindo no meio de um cenário bonito. Eu ia para a escola com o corpo presente e a cabeça longe, e quando eu voltava, a casa continuava igual, grande, silenciosa, funcionando sem precisar de mim. As notas começaram a cair, não porque eu fosse burra, mas porque eu não tinha chão. Minha mente vivia em alerta, tentando decifrar o que eu precisava fazer para não me sentir descartável. Quando a coordenação chamava meus pais, eles iam como quem cumpre protocolo. Escutavam, assentiam, prometiam reajustes, e logo depois voltavam ao mundo deles, onde eu era um detalhe.
Em casa, eu passava horas no quarto, ouvindo música baixo, olhando pela janela e vendo Brasília girar lá fora. Gente indo e vindo. E eu me perguntando se alguém no mundo se sentia tão sozinho quanto eu. Às vezes eu escrevia num caderno, tentava colocar em palavras aquela sensação de abandono. Mas desistia, porque parecia impossível traduzir o vazio sem parecer ingrata. Eu não queria luxo. Eu queria alguém sentado na beira da cama perguntando, com verdade, como tinha sido meu dia. Foi nessa fase que eu comecei a fazer coisas que não combinavam comigo. Eu matei aula, comecei a andar com gente mais velha, inventei mentiras, voltei tarde. E cada atitude errada era uma tentativa desesperada de provocar alguma reação real. E às vezes funcionava. Mas só vinha bronca fria, sermão, castigo, distância. Era como se, quanto mais eu gritasse por dentro, mais eles se fechassem por fora. Minha mãe tinha um jeito duro de me cortar com palavras bonitas. Ela dizia que eu tinha tudo, que eu não tinha motivo para agir daquele jeito, que tinha criança passando necessidade por aí. Meu pai era mais silencioso, mas doía mais. Ele não discutia. Ele se afastava. E aquele afastamento parecia um recado. Você é um problema que eu não tenho tempo para resolver. Com 17 anos, eu já tinha uma certeza triste dentro de mim. Eu comecei a acreditar que eu era mesmo o problema. Que eu era insuficiente. Que eu não merecia atenção. E essa crença virou um molde invisível. Começou a influenciar tudo. Como eu me enxergava, como eu me vestia, com quem eu andava, o que eu aceitava calada. Foi aí que apareceu um convite. Uma colega falou de uma festa em Goiânia, numa casa perto de uma faculdade. E na mesma semana meus pais viajaram para um congresso médico em São Paulo. A casa ficou vazia. Eu sabia que não tinha permissão, mas alguma coisa dentro de mim gritava que eu precisava sair. Nem que fosse só para sentir que eu existia fora daquele silêncio. Naquela noite, eu me arrumei em silêncio, coração disparado, mão tremendo, e saí escondida. Eu ainda não sabia, mas eu estava caminhando direto para um encontro que ia mudar o rumo da minha vida. Não porque era conto de fadas, mas porque, às vezes, a vida coloca uma pessoa no caminho só para te lembrar que você não nasceu para ser invisível. Eu cheguei naquela festa em Goiânia com a sensação de que eu era intrusa. Música alta, gente rindo, copos na mão, conversa se atropelando. E eu parada perto da parede, com um sorriso que não era meu. Eu me perguntava por que eu tinha ido até ali. No fundo, eu não estava buscando diversão. Eu estava buscando sentir alguma coisa que não fosse aquele vazio antigo. Foi quando eu vi ele. O nome dele era Davi Nascimento. Tinha 22 anos, um jeito tranquilo, olhar firme e uma calma que parecia deslocada naquele caos. Ele não estava tentando chamar atenção, não estava performando, parecia só observar o mundo com curiosidade. Ele estava encostado perto da varanda, conversando baixo com um amigo. E quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Não foi sorriso de conquista, foi sorriso de gentileza. Daqueles que diminuem a pressão do peito. Eu não sei explicar por que eu fui até ele. Talvez porque, pela primeira vez naquela noite, alguém me olhou como se eu realmente estivesse ali. Ele perguntou meu nome, de onde eu era, e quando eu respondi Brasília, ele não fez piada, não fez cara de julgamento. Só disse que eu tinha um jeito de quem estava cansada. Aquilo me desmontou. Porque era verdade. A conversa aconteceu como se a gente já se conhecesse de algum lugar. Eu falei demais, sem perceber. Falei da minha casa grande e da sensação de morar num lugar onde nada me abraçava. Falei dos meus pais sempre ocupados. Falei da minha raiva. E, principalmente, eu falei da minha vergonha. Vergonha de sentir falta de amor quando eu tinha tudo. Ele me ouviu sem pressa, sem me interromper, sem dar lição. Só me ouviu. E isso, para mim, era quase um milagre. Davi não tinha vindo de família rica. O pai dele era motorista de ônibus intermunicipal e a mãe trabalhava como cozinheira numa escola. Ele fazia faculdade de produção audiovisual e trabalhava como freelancer filmando eventos.
Ele falava da família com uma normalidade que me apertou o peito, como se jantar junto e conversar fosse algo comum. Para mim, aquilo parecia outro planeta. Quando a madrugada avançou, ele caminhou comigo até onde eu pegaria o carro por aplicativo. A rua estava vazia e o vento quente batia no rosto. Antes de eu entrar, ele segurou minha mão por alguns segundos e disse, num tom simples, sem drama: "Você não é ruim. Você só está tentando sobreviver a uma falta que ninguém quis enxergar." Aquilo entrou em mim como uma verdade que eu nunca tinha ouvido. Eu voltei para casa e não dormi. Fiquei olhando pro teto, repetindo aquela frase e sentindo uma coisa estranha. Alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por ser vista. Medo porque ser vista significa não poder mais fingir que está tudo bem. E, sem perceber, eu comecei a desejar ser a pessoa que ele tinha enxergado, não a menina problemática, mas a menina ferida que ainda podia se curar. Nos dias seguintes, ele me mandou mensagem. Depois ligou. Depois me chamou para tomar um café de tarde, num lugar simples. E eu fui. E cada vez que ele me olhava com respeito, alguma coisa dentro de mim se reorganizava. Não era romance de novela. Era uma presença calma dizendo, do jeito mais silencioso: "Eu te vejo." As mudanças não foram grandes no começo. Foram pequenas, quase invisíveis, mas constantes. Eu comecei a voltar mais cedo para casa. Parei de faltar aula por impulso. Passei a respirar antes de explodir. Não porque alguém estava me controlando, mas porque eu queria ser melhor. Eu queria parar de me sentir uma bomba relógio pedindo amor do jeito errado. Davi nunca tentou me consertar. Ele não me tratava como projeto. Ele só ficava do meu lado. E, para alguém que cresceu na ausência, isso é muito mais poderoso do que conselho. Às vezes a gente sentava num banco no parque da cidade quando ele vinha a Brasília. E eu falava sobre meus medos como se eu estivesse abrindo gavetas antigas. Ele ouvia tudo e dizia frases curtas, como quem não precisa impressionar. Então constrói uma vida diferente. E eu ficava pensando que talvez fosse possível. Eu voltei a estudar de verdade. Comecei a pedir ajuda quando não entendia. Parei de fingir indiferença. Os professores notaram. E pela primeira vez eu ouvi elogio por esforço, não por dinheiro. Minhas notas subiram. Eu sentia uma pontinha de orgulho que eu nunca tinha sentido. Um orgulho meu, não herdado. Em casa, meus pais demoraram a perceber. Quando perceberam, parecia que eles não sabiam o que fazer com aquela nova versão de mim. Minha mãe estranhava meus horários. Meu pai me observava de longe, como se temesse que eu estivesse fingindo. Eu quase ri quando pensei nisso, porque a vida inteira quem fingiu foram eles. Fingiram que presença era o mesmo que provisão. Eu comecei a impor limites pequenos. Tipo, não aceitar conversa em tom frio. Não aceitar ser interrompida. Dizer eu não estou bem sem pedir desculpa por sentir. No começo, minha mãe reagia com irritação. Meu pai ficava em silêncio. Mas eu continuei. Eu não queria mais ser só reação. Eu queria ser escolha. No último ano do ensino médio, chegou a fase de pensar no futuro. E eu estava completamente perdida. Eu tinha grana, estrutura, mas não tinha identidade. Eu não sabia no que eu era boa, porque ninguém nunca me ajudou a descobrir. Davi, numa tarde simples, me olhou sério e disse: "Você é boa em perceber gente. Você lê o ambiente. Você sente o que ninguém fala. Já pensou em trabalhar com isso?" Ele sugeriu que eu fizesse terapia ocupacional, porque ele tinha uma prima que trabalhava com desenvolvimento infantil e amava. Eu fui pesquisar. Li sobre autonomia, reabilitação, rotina, cuidado, e chorei. Porque pela primeira vez algo fazia sentido. Eu queria aprender a cuidar do que dentro de mim sempre ficou sem cuidado. Quando eu contei aos meus pais, eles esperavam medicina, direito, algo de prestígio. Mas pela primeira vez na vida eu não recuei. Eu disse que era o meu caminho. E mesmo sem entender, eles aceitaram.
Talvez por cansaço, talvez por surpresa, talvez porque finalmente perceberam que eu podia ir embora. Eu entrei na faculdade no ano seguinte. E eu não sabia, mas a vida estava preparando o terreno para me ensinar, mais tarde, uma coisa que ia me atravessar inteira. Uma maternidade fora do script, um diagnóstico, e uma transformação que não viria do luxo, viria do amor de verdade. Estudar terapia ocupacional foi como acender luz em quartos que eu passei a vida evitando. Eu aprendi sobre vínculos, desenvolvimento, comportamento, rotina, autonomia. E, sem perceber, comecei a entender a mim mesma. Era como se cada aula apontasse para minha infância e dissesse: olha o que faltou aqui. Olha como isso dói. Olha como isso aparece depois em forma de raiva e confusão. No começo, eu senti alívio, porque eu descobri que muita coisa não era defeito meu, era consequência. Mas junto com o alívio veio uma dor funda, porque entender não apaga. Entender só tira o disfarce. Eu comecei a lembrar de cenas antigas como se fossem filmes que eu nunca tinha tido coragem de assistir. Eu esperando na janela, eu jantando sozinha, eu guardando o boletim para não ouvir bronca fria. Davi seguia ao meu lado. Ele estava crescendo também. Começou a trabalhar em uma produtora pequena, filmando histórias reais, documentários, coisas que tinham sentido. E isso me encantava, porque eu sempre vivi cercada de aparência. E ele vivia cercado de verdade. A gente fazia planos simples: morar num lugar menor, ter rotina, construir casa com conversa, não com silêncio. Minha relação com meus pais foi mudando porque eu parei de aceitar a superficialidade como normal. Eu comecei a falar mais, a pedir, a dizer: eu precisava de vocês. Minha mãe tentava justificar, meu pai evitava. Mas aos poucos, eu senti que alguma coisa mexia por dentro deles, mesmo que eles não soubessem demonstrar. Teve um dia que eu falei para minha mãe, com calma, que eu não queria mais presente caro. Eu queria tempo. Ela ficou me olhando como se eu tivesse falado em outra língua. E eu entendi ali que ela também era prisioneira do próprio jeito de sobreviver. Só que isso não anulava o meu direito de sentir falta. Se você chegou até aqui, essa história já faz parte da sua. Se inscreve, porque a próxima pode ser a sua também. Eu digo isso porque, naquela fase, eu aprendi uma verdade simples. A gente não cura a infância voltando no tempo. A gente cura criando uma vida diferente no presente. No último ano da faculdade, Davi me pediu em casamento num domingo comum, sem alarde, depois de um almoço simples. Ele disse que queria construir comigo um lugar onde ninguém precisasse gritar por atenção. Eu chorei, porque aquilo era exatamente o que eu sempre quis, e nunca soube pedir. A gente casou num cartório, com poucos amigos, e eu lembro de ter pensado: talvez eu esteja finalmente saindo daquele corredor frio da minha infância, e entrando numa casa onde eu vou ser vista. Eu não imaginava que, poucos anos depois, eu ia descobrir que amor também é resistência. Especialmente quando chega um filho, e o mundo não vem do jeito que a gente planejou. Quando eu vi o teste positivo, eu sentei no chão do banheiro e fiquei um tempo olhando para aquilo como se fosse um aviso. Eu senti alegria, mas o que veio primeiro foi medo. Um medo cru. Medo de repetir meus pais. Medo de não saber amar do jeito certo. Medo de ser ausente mesmo estando presente, porque a ausência não é só física, é emocional. Davi me abraçou como se ele estivesse segurando o futuro. Ele falou do bebê com um brilho no olho que eu nunca tinha visto. Ele já fazia planos, inventava histórias, queria montar quarto, queria escolher livro infantil. E eu observava aquilo com uma mistura de encanto e pânico. Eu fiz uma promessa silenciosa. Meu filho nunca vai se sentir sozinho numa casa cheia. A gravidez foi tranquila. A gente caminhava no fim da tarde, comprava coisinhas simples, ria de nomes, discutia cor de parede. E eu me senti, pela primeira vez, vivendo uma vida que parecia minha. Sem prova, sem performance, só vida. Caio nasceu numa manhã de chuva fina, em Brasília mesmo,
E eu não tenho palavras para explicar o que eu senti. Não era só amor. Era como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Quando colocaram aquele bebê no meu peito, eu entendi que o que eu procurei a vida inteira. Eu estava prestes a oferecer para alguém todos os dias. Presença, colo, olho no olho. Os primeiros meses foram exaustivos, mas felizes. Pouco sono, muito choro, fraldas, mamadas, e um tipo de alegria que não fazia barulho. Eu observava Caio como se ele fosse um milagre cotidiano. Cada sorriso, cada som, cada mãozinha agarrando meu dedo. E eu chorava escondido de gratidão. Davi virou um pai impressionante. Presente, paciente, atento. Ele trocava a fralda, fazia a gente rir no meio do caos, levantava de madrugada, andava com Caio no colo pela casa. E eu, muitas vezes, observava do corredor com lágrimas nos olhos, pensando que aquela cena simples era tudo o que eu quis quando era criança. Por quase um ano, nossa vida girou em torno daquele pequeno ser. Eu me sentia completa, inteira, em paz. Era como se a vida estivesse compensando um pedaço da minha história. E eu confesso, eu comecei a acreditar que agora seria só isso, construir felicidade com esforço e presença. Mas então, eu comecei a notar coisas pequenas, coisas que ninguém via de cara. E o meu coração começou a perceber antes da minha mente, que o caminho seria diferente do que eu imaginei. Perto do primeiro aniversário do Caio, eu comecei a sentir um incômodo que não tinha nome. Ele era esperto, muito esperto, se mexia rápido, subia, explorava, tinha energia, mas quase não balbuciava como outras crianças. Enquanto os filhos das minhas amigas tentavam dizer mamá, papá, Caio ficava quieto. E o silêncio dele me deixava inquieta. O que mais me assustava era o olhar. Às vezes eu chamava o nome dele e ele não virava. Eu batia palma, fazia graça, insistia, e nada. Em outros momentos ele parecia me olhar por um segundo e depois mergulhar no próprio mundo. Eu tentava me convencer de que era fase, de que cada criança tem um tempo. Mas tinha algo ali que era diferente. As pessoas diziam que eu estava exagerando. Minha mãe dizia que eu era ansiosa. O pediatra falou para esperar. Davi tentava me tranquilizar, mas eu via nos olhos dele que ele também sentia aquele aperto. A intuição de mãe é um idioma silencioso, e a minha estava gritando. O tempo passou e os sinais ficaram mais claros. Caio tinha crises de choro difíceis de entender. Se incomodava com barulhos comuns. Não gostava de certos toques. E quando ficava nervoso, parecia que nada alcançava ele. Eu comecei a anotar tudo num caderno. Datas, situações, reações. Como se eu estivesse tentando provar para mim mesma que eu não estava inventando. A gente procurou um neuropediatra em Goiânia, porque indicaram um especialista. A sala de espera parecia eterna. Eu segurava a mão do Davi com força e olhava outras mães conversando com seus filhos, como se aquilo fosse o normal mais básico do mundo, e eu me sentia do lado de fora do normal. Vieram avaliações, testes, perguntas, consultas repetidas. Cada termo técnico parecia uma pedra. Até que num consultório frio, com uma mesa branca, a médica falou com calma. Seu filho apresenta sinais claros de transtorno do espectro autista, nível 2. Eu ouvi como se fosse debaixo d'água. Eu olhei pro Caio brincando com o carrinho, girando a rodinha infinitamente, e pensei que a vida tinha mudado sem pedir permissão. Nos dias seguintes, eu entrei em negação. Eu li tudo. Eu pesquisei tudo. Eu procurei outros profissionais. Eu quis ouvir outra resposta. Davi sofreu também, mas reagiu diferente. Ele virou ação. Ele começou a buscar terapia, fono, integração sensorial, rede de apoio, enquanto eu chorava escondida. E foi aí que eu descobri um tipo de luto que ninguém enxerga. O luto do futuro que a gente desenhou na cabeça. Caio estava vivo, perfeito do jeito dele. Mas o roteiro que eu imaginei tinha acabado.
E eu ainda não sabia como reaprender a sonhar. Existe um luto que não tem enterro, não tem velório, não tem condolência. Mas dói como se uma parte do peito tivesse sido arrancada. Eu vivi isso quando entendi que eu precisava me despedir, em silêncio, do filho que eu tinha imaginado. Do menino falante, sociável, dentro do esperado. Esse menino não morreu, mas o futuro que eu tinha projetado para ele, sim. E isso me destruiu por dentro por um tempo. Eu me sentia culpada por sofrer, porque meu filho estava ali, respirando, sorrindo do jeito dele, agarrando minha mão. E mesmo assim, eu chorava à noite. Chorava escondida no banheiro. Chorava na cozinha enquanto lavava a louça. Chorava porque eu tinha medo do mundo machucar ele, medo da escola, medo do preconceito, medo do futuro. Davi foi meu chão. Ele não romantizou, mas ele também não desabou. Ele dizia: a gente vai aprender. E começou a organizar a vida em torno das necessidades do Caio. Terapias, rotina, previsibilidade, adaptações. Eu admirava aquela força calma e, ao mesmo tempo, eu me perguntava como ele conseguia respirar sem afundar. Um dia, eu estava sentada no chão da sala e vi o Caio alinhando bloquinhos com uma concentração absurda, um cuidado que parecia arte. E eu senti um choque, porque ali tinha beleza, ali tinha inteligência, ali tinha um jeito próprio de existir. Ele não estava quebrado, ele era diferente. E eu precisava aprender o idioma dele, não tentar traduzir ele pro meu. Eu comecei a comemorar pequenas conquistas. Um olhar mais longo, um som novo, um gesto, um segundo de troca. Cada migalha virava banquete. E, sem perceber, eu fui me reconstruindo. A vida ficou cansativa, sim, mas também ficou mais real do que nunca. A nossa casa virou uma espécie de base de guerra e de amor ao mesmo tempo. A gente se revezava. A gente se apoiava. A gente falhava e pedia desculpa. A gente aprendia. Eu e Davi viramos equipe. Não aquela equipe perfeita de filme, mas equipe de verdade, que segura o outro quando ele treme. E quando eu achei que o pior tinha passado, a vida me mostrou que eu ainda ia enfrentar uma dor antiga, só que agora com peso novo. Porque a próxima notícia difícil não viria do Caio, viria do meu pai. E isso ia me bagunçar de um jeito que eu não estava preparada. Foi numa terça-feira de manhã que o telefone tocou. Era minha mãe. E só de ouvir a voz dela, eu senti que não era coisa pequena. Ela não falou bom dia do jeito automático. Ela falou meu nome, e eu senti um tremor. Ela disse que meu pai tinha passado mal no consultório, sentiu uma dor forte, ficou pálido, suou frio, e que estava no hospital fazendo exames. Eu larguei tudo e fui. No caminho, eu pensava no Caio, na terapia daquele dia, na rotina que não podia ser quebrada. Mas eu também pensava na imagem do meu pai, sempre forte, sempre no controle, sempre indestrutível. E o medo começou a subir como uma onda. No hospital, ele estava deitado, com aquela expressão de quem tenta parecer bem. Meu pai sempre foi assim. Mesmo doente, ele tentava ser parede. Os exames começaram. Sangue, imagem, mais espera. Minha mãe andava no corredor como se estivesse trabalhando, tentando manter postura. E eu, do lado de dentro, sentia a criança que eu fui, pedindo que alguém dissesse a verdade. O diagnóstico veio rápido demais. Câncer agressivo no pâncreas, já avançado. A palavra avançado pareceu um golpe. Eu olhei pro médico, olhei pro meu pai, olhei pro chão, e o mundo ficou mudo por alguns segundos. Meu pai apertou os olhos como se estivesse calculando uma cirurgia impossível. Minha mãe ficou imóvel, como se tivesse congelado. Quando ficamos a sós, ele tentou fazer piada, tentou dizer que ia lutar, que conhecia bons colegas, que tinha recurso, mas a mão dele tremia. E foi ali, naquele instante, que eu vi meu pai como eu nunca tinha visto. Não como cirurgião respeitado, mas como um homem com medo.
E aquilo me cortou por dentro. A partir daquele dia, minha vida se dividiu em dois mundos. De manhã, eu era mãe de uma criança autista, lutando por cada pequeno avanço. À tarde e à noite, eu era filha de um homem doente, entrando em tratamento. E no meio disso tudo, eu ainda tentava ser esposa, profissional, pessoa. Como se eu tivesse que manter o mundo girando sozinha. Eu comecei a viajar mais entre Brasília e São Paulo, porque ele decidiu tratar lá, com uma equipe específica. Eu dormia mal. Comia qualquer coisa. Vivia cansada. Muitas vezes eu chorava em silêncio dentro do banheiro do hospital, encostada na parede, tentando recuperar forças para sair e fingir que eu estava firme. Davi segurava a nossa casa como podia. Levava o Caio às terapias, mantinha a rotina, me esperava acordado, me abraçava quando eu desabava. E eu pensava, com medo, se eu não tivesse ele, eu já teria quebrado. Mas mesmo com ele, eu estava chegando no meu limite. Chegou um ponto em que meu corpo começou a cobrar tudo aquilo que minha mente não queria admitir. Eu acordava exausta mesmo depois de dormir. O peito vivia apertado. Eu sentia dor no ombro, dor na nuca, dor nas pernas, como se eu carregasse saco de pedra. E eu carregava. Eu carregava Caio, carregava meu pai, carregava minha mãe, carregava meu casamento, e me carregava por último, empurrando com a barriga. A rotina virou uma maratona. Terapia do Caio, adaptação, crise sensorial, consulta do meu pai, quimioterapia, exames, retorno, mais viagem, mais espera. Eu aprendi o cheiro de hospital como quem aprende o cheiro de casa. Eu decorava corredores. Eu sabia o horário das medicações. E à noite, quando eu finalmente deitava, minha mente não desligava. Eu só pensava no que podia dar errado. Um dia, no meio de uma sessão de quimio do meu pai, eu senti a visão escurecer. Foi rápido. Um zumbido no ouvido. O chão pareceu subir. Eu sentei antes de cair de verdade. Uma enfermeira trouxe água, perguntou se eu tinha comido, e eu percebi, com vergonha, que eu nem lembrava quando tinha feito uma refeição de verdade. O médico me olhou com firmeza e disse que eu estava em esgotamento, que eu precisava parar antes que meu corpo parasse por mim. Eu saí daquela sala em silêncio e, no corredor, eu chorei. Não foi choro bonito. Foi choro de exaustão, de medo, de sobrecarga. Choro de quem segura tudo a tempo demais. Quando eu voltei para casa, Davi me viu e não perguntou muito. Só sentou comigo na sala. O Caio brincava no tapete, alheio ao caos do mundo adulto. E foi ali, com a casa quieta, que eu finalmente falei em voz alta. Eu não estou dando conta. Eu estou com medo de quebrar. E naquele momento eu aprendi uma das coisas mais difíceis para alguém como eu. Aceitar ajuda não é fraqueza. É sobrevivência. A gente pediu apoio. A gente organizou rede. A gente dividiu o peso. Eu voltei a respirar aos poucos, sem resolver tudo, mas aprendendo a não desaparecer dentro da vida dos outros. E se você está vivendo algo parecido, eu te digo uma coisa com coração. Não espera desabar para se escolher. Se essa história está te tocando, deixa um comentário com um coraçãozinho ou com a palavra força. Porque às vezes a gente precisa lembrar que não está sozinho. E eu leio, eu vejo, eu sinto. O tratamento do meu pai avançava como uma tempestade lenta. Não era um choque único. Era uma sequência de perdas pequenas que iam mudando tudo. A cada semana, ele parecia um pouco menos aquele homem invencível que eu conhecia a vida inteira. O rosto ficava mais magro, o corpo mais cansado, a paciência mais curta. E o pior era o silêncio. Porque meu pai sempre viveu dentro de uma armadura. E agora, mesmo doente, ele ainda tentava sustentar aquela postura de quem não precisa de ninguém. Eu passava longas horas ao lado dele no hospital, ou no apartamento que ele alugou perto da clínica em São Paulo. Eu observava o jeito como ele tentava disfarçar a dor, como ele mudava de assunto quando o assunto virava medo. Às vezes ele dormia.
Às vezes ficava olhando para um ponto qualquer na parede, como se estivesse revendo a vida inteira em silêncio. E eu ficava ali do lado, com um nó na garganta, pensando que havia tantas coisas guardadas dentro de mim. Coisas que eu nunca tive coragem de dizer, porque sempre pareceu perigoso falar com meu pai sobre sentimentos. Um dia, no meio de uma tarde quente, ele pediu que minha mãe saísse um pouco. Quando ficamos a sós, ele respirou fundo, e pela primeira vez eu vi o pai e não o médico. Ele disse que estava com medo. Não falou em tom dramático, falou baixinho, como alguém que não se acostumou a confessar fraqueza. Ele disse que não sabia como encarar a possibilidade de não ver o Caio crescer. E quando ele falou o nome do meu filho, eu senti o chão mudar dentro de mim, porque naquela frase havia amor, mesmo que sempre tenha faltado demonstração. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou algo que me pegou desprevenida. Disse que sabia que tinha sido ausente, que sabia que eu cresci com tudo e ao mesmo tempo com nada, e que ele sempre acreditou que trabalhar, prover, garantir segurança era o jeito certo de amar. Ele falou como se estivesse se desculpando sem saber pedir desculpas. E eu senti um tremor por dentro, porque parte de mim queria abraçar aquele homem, e outra parte queria gritar pela criança que eu fui. Eu chorei. Chorei quieto, com o rosto virado pro lado, tentando não parecer fraca. Mas ele viu. E aí eu falei. Eu contei como foi crescer naquela casa cheia de regras e vazia de abraço. Contei dos jantares sozinha, das noites no quarto, do jeito como eu me sentia invisível. Contei que eu não precisava de luxo, eu precisava de presença. Contei que eu fiz tanta coisa errada na adolescência porque eu estava desesperada por ser notada. E enquanto eu falava, parecia que eu estava soltando um peso que eu carreguei por décadas. Meu pai ouviu tudo. Não interrompeu. Não justificou. Apenas ouviu, com lágrimas nos olhos. E eu não lembrava de já ter visto meu pai chorar. Quando eu terminei, ele segurou minha mão com força, como se estivesse se agarrando ao tempo que ainda tinha, e disse que se arrependia, que queria ter sido diferente, que agora, doente, ele entendia que o que fica não é o que a gente compra, é o que a gente vive com alguém. Naquela noite eu voltei para casa com uma sensação estranha. Doía, mas tinha uma paz nova se formando, como se eu finalmente tivesse dito as palavras que estavam presas. E se você já teve alguém importante e sentiu que ficou tudo entalado na garganta, fica comigo. Porque eu aprendi que as palavras certas, mesmo tardias, conseguem fechar feridas que ficaram abertas a vida inteira. A doença não foi gentil. Ela não deu tempo de a gente se acostumar. O tratamento tinha dias bons e dias péssimos. E os péssimos começaram a ser maioria. Meu pai perdeu o apetite, perdeu peso, perdeu energia. Mas o que mais me assustava era ver o jeito como ele tentava continuar controlando tudo, como se admitir fragilidade fosse pior do que a própria dor. Eu comecei a passar mais tempo em São Paulo. Davi segurava a rotina do Caio em Brasília como podia. Ele fazia terapia, levava e buscava, lidava com as crises, mantinha a previsibilidade, e ainda tentava cuidar de mim à distância. Às vezes eu falava por vídeo com o Caio e ele só me mostrava um brinquedo ou apontava coisas sem dizer muito. E eu sentia o coração apertar, porque eu queria estar ali, mas eu também queria estar com meu pai. E eu me sentia dividida, como se eu estivesse sempre falhando em algum lugar. Meu pai teve uma piora brusca numa sexta-feira à noite. A internação veio rápida, a equipe entrou, exames, monitor, correria. Eu fiquei do lado de fora do quarto por alguns minutos, ouvindo sons de hospital que eu aprendi a odiar. E ali, com as mãos geladas, eu senti um medo infantil. Aquele medo antigo de que o amor fosse sempre uma coisa que chega tarde. Quando finalmente me deixaram entrar, ele estava mais fraco. Olhou para mim como se eu fosse um lugar seguro. E eu sentei ao lado, segurei a mão dele e fiquei ali, respirando junto. Minha mãe estava em choque, tentando manter postura, mas eu via que ela estava se despedaçando. E eu, que cresci achando que ela era fria e imbatível,
Percebi que ela só aprendeu a sobreviver desse jeito. Na madrugada, meu pai acordou e pediu água. Pediu que eu chegasse mais perto. Ele falou devagar, com dificuldade, mas com uma lucidez que me atravessou. Disse que tinha orgulho de mim. Que via o jeito como eu lutava pelo Caio, como eu amava com presença, como eu construía uma família diferente. Ele disse que eu tinha se tornado uma mulher forte, mas não dura. E aquilo foi como uma bênção. Eu esperei tanto tempo por qualquer sinal de reconhecimento, e agora ele estava ali, me dando isso com o tempo escorrendo. Na manhã seguinte, o monitor começou a apitar diferente. Os profissionais entraram. A luz do quarto parecia mais branca, mais cruel. Eu entendi sem que ninguém precisasse explicar. Meu pai respirou fundo algumas vezes, olhou para mim, e com a voz quase sumindo disse: "Me perdoa, e cuida de você também." E então, ele se foi. Sem drama, sem música, sem frase bonita de filme. Só o silêncio absoluto de uma presença que apaga. Eu fiquei ali segurando a mão dele por um tempo que eu não sei medir. Não houve grito. Só um vazio que parecia maior do que eu. Eu senti como se eu estivesse enterrando não só meu pai, mas a chance de viver tudo aquilo que faltou. E ao mesmo tempo, eu senti que, pelo menos, a gente tinha se encontrado no final, no lugar onde a verdade mora. Se você está me ouvindo até aqui, eu peço uma coisa do fundo do coração: se inscreve, porque essa história não é só sobre perda. É sobre o que a gente faz com o amor quando ele finalmente aparece. E eu prometo que o que vem depois vai te mostrar que a vida pode continuar, mesmo quando parece impossível. O funeral do meu pai aconteceu em Brasília, porque ele sempre dizia que, apesar de viajar o mundo, era ali que ele pertencia. Foi um dia de céu claro, como se o mundo estivesse debochando da minha dor. Gente importante apareceu, colegas médicos, amigos, pessoas que eu mal conhecia. Todos dizendo que ele era brilhante, dedicado, competente. E eu ouvindo aquilo com um nó na garganta, porque eu queria gritar que ele também era meu pai, e que eu passei a vida esperando que ele fosse presente. Depois que tudo terminou e as pessoas foram embora, a casa dos meus pais ficou com um silêncio diferente. Não era aquele silêncio de rotina fria, era um silêncio de ausência real. Eu caminhava pelos cômodos olhando objetos como se fossem lembranças que respiravam. O jaleco dele pendurado, livros marcados, uma caneta cara em cima da mesa. E eu sentia como se cada coisa dissesse: ele não volta mais. Minha mãe parecia perdida. A mulher que sempre foi eficiente virou uma pessoa que não sabia o que fazer com a própria manhã. Ela levantava, fazia café, sentava e ficava olhando para a mesa. Às vezes ela chorava sem som. Outras vezes falava sobre burocracias como se fosse escudo. Eu percebi que parte da frieza dela tinha sido sustentada pelo ritmo do meu pai. E agora, sem ele, ela não sabia como ficar de pé. Eu tentei ser forte. Organizei documentos, resolvi coisas do funeral, lidei com o inventário inicial, com médicos, com seguros, com tudo aquilo que aparece quando alguém morre. Mas por dentro eu estava desmoronando. Eu não tinha espaço para cair, porque eu tinha um filho esperando uma mãe regulada, um marido esperando uma companheira viva, e uma mãe esperando uma filha que não julgasse. Voltar para casa com Davi e Caio foi estranho. Eu abri a porta e senti que eu tinha saído do meu corpo por um tempo. Caio veio me puxando pela mão, me levando até os brinquedos. Ele queria mostrar alguma coisa. E naquele gesto simples eu entendi que a vida, mesmo ferida, continuava me chamando. O mundo não para pra gente sofrer, e isso é cruel, mas também é um tipo de salvação. Nos primeiros dias, eu funcionava no automático. Eu fazia o que precisava ser feito, sorria quando precisava, respondia mensagens, pagava contas, levava Caio às terapias. Mas à noite, quando a casa ficava quieta, eu desabava. Eu chorava lembrando do pai que eu tive e do pai que eu gostaria de ter tido. Chorava pelas palavras que só vieram no final.
Chorava pela sensação de que eu sempre cheguei atrasada no amor. Davi me abraçava sem tentar resolver. Ele não me dava discurso. Ele só ficava ali, segurando minha mão, como se dissesse: você não precisa atravessar isso sozinha. E eu percebi uma coisa dolorosa. Eu não sabia receber cuidado com naturalidade. Eu aprendi a vida inteira a resolver sozinha. E agora eu precisava aprender a ser acolhida. E se você já viveu uma fase em que parecia que o mundo inteiro dependia de você enquanto você estava quebrando por dentro, eu te entendo. Porque foi aí que eu comecei a perceber que eu estava no limite. E que eu precisava escolher entre continuar sobrevivendo ou aprender a viver de verdade. Eu achava que eu era forte. Eu sempre achei. Porque eu aguentei uma infância fria, uma adolescência caótica, um diagnóstico do Caio, a doença e a morte do meu pai. Eu achava que isso me fazia invencível. Mas o corpo não se impressiona com discurso. O corpo cobra. E ele cobrou. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Não aquelas de filme, com grito e cena. Eram silenciosas. Eu sentia falta de ar do nada, o coração acelerava, a mão suava, e eu precisava me sentar para não cair. Às vezes acontecia no mercado, às vezes no carro, às vezes em casa, no meio de uma tarde comum. Era como se meu organismo tivesse guardado tudo e finalmente tivesse decidido despejar. Eu também comecei a perder a paciência com facilidade. E isso me doía, porque o Caio precisava de previsibilidade e calma. Quando ele tinha crise sensorial, eu tentava segurar, mas tinha horas que eu sentia vontade de sumir. E logo depois vinha a culpa, aquela culpa suja, dizendo que eu não estava sendo boa o suficiente. E eu odiava essa culpa, porque eu estava fazendo o impossível todos os dias. Teve um dia em que eu sentei no chão do banheiro, travei a porta e chorei sem som, com medo de alguém ouvir. Davi bateu na porta, perguntando se eu estava bem. E eu disse: "Tô", com a voz quebrada. E foi nesse momento que eu entendi o quanto eu estava adoecendo. Eu estava repetindo o padrão da minha infância. Eu estava dentro de uma casa, com gente ao redor, e mesmo assim eu estava me sentindo sozinha na minha dor. Na semana seguinte, eu tive uma crise mais forte no estacionamento, depois de sair de uma terapia do Caio. A visão escureceu, as pernas tremiam, e eu achei que ia desmaiar. Uma senhora me ajudou, trouxe água, perguntou se eu tinha alguém. Eu menti dizendo que sim, que estava tudo certo. Mas por dentro eu pensei: eu não posso mais fingir. Foi quando eu decidi voltar para a terapia. Não como profissional, não como alguém que sabe, mas como alguém que precisa ser cuidada. Eu procurei uma psicóloga e, na primeira sessão, eu só chorei. Eu chorei pela menina que não foi acolhida, pela mulher que carrega o mundo, pela mãe que tem medo de falhar, pela filha que perdeu o pai tarde demais. Eu também comecei a aceitar ajuda de verdade. Uma amiga passou a ficar com Caio uma vez por semana para eu respirar. Minha mãe, ainda quebrada, tentou se aproximar mais, oferecendo apoio do jeito dela. Davi reorganizou o trabalho para estar mais presente. E eu, aos poucos, fui entendendo que força não é aguentar calada. Força é criar rede. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Comenta eu também ou força se em algum momento você já carregou tudo sozinho. Porque o que eu aprendi nessa fase é que a gente não precisa ser heroína o tempo todo. A gente precisa continuar viva. E foi desse ponto de esgotamento, desse lugar onde eu quase desisti de mim, que uma mudança começou a acontecer, lenta, mas profunda. Porque quando eu finalmente parei de fingir que eu dava conta de tudo, eu comecei a descobrir um propósito que eu nunca imaginei. Depois da morte do meu pai, eu comecei a enxergar minha história como um mosaico. Nada fazia sentido isolado, mas quando eu juntava as peças, eu via um desenho. A infância sem afeto tinha me deixado com fome emocional. A adolescência rebelde tinha sido um pedido de socorro. O encontro com Davi foi a primeira experiência real de presença. O Caio chegou como missão. E meu pai,
Meu pai partiu me deixando uma lição tardia. Amar não é garantir conforto, é estar. Eu percebi que eu passei a vida tentando provar valor. Eu queria provar para os meus pais que eu merecia atenção, para os professores que eu não era problema, para o mundo que eu não era frágil. E, no fundo, eu queria provar para mim mesma que eu não era descartável. Era como se a ausência tivesse me programado para viver em modo sobrevivência. Com o Caio, isso ficou ainda mais intenso. Eu queria ser a melhor mãe, a mãe perfeita, a mãe que faz tudo certo, porque eu tinha medo de repetir meus pais. Só que a perfeição também é uma forma de abandono. Quando eu me cobrava demais, eu me perdia. E eu comecei a entender que o Caio não precisava de uma mãe perfeita. Ele precisava de uma mãe presente, humana, real. Eu também passei a observar meu casamento com outros olhos. Davi não era só o meu amor. Ele era meu porto. E eu percebi quantas vezes eu tinha tentado pagar esse amor sendo forte demais, resolvendo demais, carregando demais. Como se eu não merecesse ser cuidada. E eu comecei a praticar algo simples e difícil, deixar ele me amar sem eu tentar controlar o jeito. Minha mãe, depois da perda do meu pai, começou a se abrir mais. Do jeito dela, ainda rígido, ainda contido, mas mais humano. Ela me contou coisas sobre a infância dela, sobre como ela também cresceu sem afeto. Ela disse que aprendeu cedo que sentimento era fraqueza. E eu entendi, com um nó na garganta, que o que eu vivi não começou comigo. Era uma herança emocional passando de geração em geração. Foi aí que eu fiz uma escolha silenciosa. Eu não ia passar isso adiante. Eu não ia entregar pro Caio a mesma ausência em outra embalagem. Eu não ia criar um filho que se sente sozinho mesmo com casa cheia. Eu ia quebrar esse ciclo. Nem que eu tivesse que aprender do zero como se faz. E eu comecei a fazer pequenas mudanças. Coisas simples. Olhar no olho do Caio antes de dar uma instrução. Falar com calma. Narrar o mundo para ele. Respeitar o tempo dele. Me desculpar quando eu perdi a paciência. Mostrar afeto com gestos, com toque, com presença. Mesmo quando ele não respondia do jeito esperado. Aos poucos, algo dentro de mim foi ficando mais leve. A dor não sumiu. Luto não some. Mas ele começou a virar outra coisa. Um tipo de clareza. Como se a perda do meu pai tivesse colocado uma pergunta nova na minha vida. O que eu vou fazer com o tempo que eu ainda tenho? E eu não sabia ainda. Mas essa pergunta ia me empurrar para um caminho que mudaria não só a minha casa, mas a vida de outras pessoas também. Eu percebi que minha história não era só minha no dia em que uma mãe me parou no corredor de uma clínica onde o Caio fazia terapia. Ela estava com olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, a roupa amassada, e aquele olhar de quem está tentando não desmoronar. Ela me perguntou, quase sussurrando, se eu sabia de algum lugar que atendesse crianças como o filho dela sem tratar tudo como tragédia. Eu respondi o que eu sabia. Indiquei profissionais. Falei de rotina, de previsibilidade, de acolhimento. E antes de sair, ela disse, obrigada. Eu achei que eu estava sozinha. E aquilo me atravessou como uma flecha. Porque eu também achei que estava sozinha por muito tempo. Comecei a prestar atenção nas outras famílias. Pais perdidos, mães cansadas, avós sem entender, gente tentando se segurar em informação solta na internet. E eu percebi um buraco enorme. Não era só falta de terapia, era falta de acolhimento, falta de comunidade, falta de alguém dizendo, eu também passei por isso. Você não está louca, você não é fraca. Foi aí que eu comecei a reunir algumas pessoas. No começo, era pequeno. Um encontro num café. Depois outro. Depois uma roda num espaço emprestado por uma igreja do bairro. Eu convidava mães, pais, cuidadores. Eu levava um tema. A gente falava de diagnóstico, de escola, de crises sensoriais, de alimentação, de casamento, de culpa. E o mais incrível era ver o que acontecia no final.
As pessoas saíam mais leves. Não porque o problema sumia, mas porque a dor deixava de ser solitária. Davi apoiou desde o primeiro dia. Ele criou um perfil simples para divulgar os encontros. Fez uma identidade visual bonita, sem cara de clínica, mais humana. E eu achava lindo ver ele colocando o talento a serviço de algo maior do que trabalho. O jeito dele de amar sempre foi assim. Ele constrói. O Caio também começou a mudar nessa fase, e isso me emocionava. Com rotina mais estável e com eu mais regulada por dentro, ele começou a fazer pequenos avanços. Um olhar que durava mais. Um gesto novo. Uma tentativa de som. E cada conquista era como se a vida dissesse: continua. Eu comecei a estudar mais ainda. Não só como profissional, mas como mãe. Fui atrás de cursos, formações, materiais, redes. E eu percebi que eu tinha algo que muita gente precisava: experiência viva. Eu não falava só de teoria. Eu falava do chão, do dia a dia, do cansaço, do amor. Foi aí que eu entendi que o que me aconteceu não era castigo, era caminho. E eu sei que essa frase pode parecer pesada, mas eu sentia isso com clareza. A dor estava virando ponte. E quando a gente transforma a dor em ponte, a gente para de perguntar por que comigo e começa a perguntar para quê. E essa mudança de pergunta muda tudo. Teve um dia em que eu parei na frente do espelho e me vi de verdade. Não como corpo, não como aparência, mas como presença. Eu vi uma mulher que atravessou coisas que não escolheu e ainda assim estava de pé. Uma mulher que não estava mais implorando por amor. Estava oferecendo amor com consciência. E isso me deu uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado. Aquela menina carente, que cresceu pedindo carinho sem saber pedir, não mandava mais em mim. Eu ainda carregava ela dentro do peito, sim, mas agora eu era adulta que protegia aquela menina. Eu não precisava mais provar nada para os meus pais. Meu pai já tinha partido, minha mãe estava tentando aprender. E eu finalmente entendi que a validação que eu procurei a vida inteira precisava vir de dentro. Eu comecei a viver com mais leveza, a aceitar os dias ruins sem achar que eram fracasso, a agradecer os dias bons sem medo de perder. Eu parei de comparar a vida do Caio com a vida de outras crianças. Eu parei de olhar para outras famílias como se existisse um normal obrigatório. Eu aprendi a olhar para o meu filho como ele é. E isso me devolveu paz. Minha relação com minha mãe também mudou. Depois de perder meu pai, ela ficou mais vulnerável. Não virou uma mulher carinhosa de repente, mas ficou mais verdadeira. Às vezes ela vinha em casa, sentava no chão com o Caio do jeito torto dela, tentava brincar. E eu percebia que era a primeira vez na vida que eu via minha mãe tentando estar presente de verdade. Com Davi, eu entrei numa fase diferente. Nosso amor deixou de ser só romance, virou aliança real. A gente já tinha se visto quebrado, já tinha se visto cansado, já tinha se visto em guerra. E mesmo assim a gente escolhia ficar, não por dependência, por decisão. O Caio, aos poucos, começou a demonstrar afeto do jeito dele. Às vezes ele encostava a cabeça no meu ombro por alguns segundos e isso, para mim, era um abraço inteiro. Às vezes ele pegava minha mão e me levava até uma coisa que queria mostrar, e eu entendia. Ele está me incluindo no mundo dele. E aquilo me enchia de uma alegria silenciosa. Eu também comecei a perceber que eu estava fazendo coisas que a Lívia adolescente jamais imaginaria. Eu falava em público, eu organizava encontros, eu acolhia gente. Eu, que passei a vida com medo de ser invisível, estava sendo referência para outras pessoas. E não por fama, por verdade. E, no fim do dia, quando eu deitava, eu sentia uma coisa simples e preciosa. Eu não tinha tudo, nunca tive, mas finalmente eu tinha o essencial. Com o tempo, eu comecei a olhar para cada fase da minha vida como peças de um grande mosaico. A infância solitária, a adolescência ferida,
O amor que me resgatou, a maternidade, o diagnóstico do Caio, a doença e despedida do meu pai, o esgotamento, a reconstrução, tudo parecia se encaixar de um jeito que eu nunca teria planejado. Não bonito o tempo todo, mas necessário. Eu percebi que se eu tivesse recebido tudo o que eu queria quando criança, talvez eu nunca tivesse aprendido a oferecer tanto amor ao meu filho. Se eu nunca tivesse me sentido invisível, talvez eu não teria desenvolvido essa fome de presença que hoje me faz olhar pro Caio como se ele fosse o centro do mundo. Às vezes, a dor não vem para destruir. Vem para ensinar o que a gente precisa construir diferente. Eu também entendi que meu pai, apesar de falho, me deixou uma última herança preciosa: a verdade. Ele não conseguiu ser presente no começo, mas foi honesto no final. E isso me deu algo que eu achei que nunca teria. Encerramento. Palavras ditas. Perdão possível. Um eu te amo que, mesmo tardio, foi real. Nos encontros do grupo, as pessoas começaram a trazer não só dor, mas vitórias. A primeira palavra. O primeiro olhar sustentado. A primeira semana sem crise grande. O primeiro dia de escola que deu certo. E eu percebi que esperança não é uma frase bonita. Esperança é construída em detalhes pequenos, repetidos, persistentes. Eu e Davi começamos a viajar mais com o Caio. Não viagem de luxo, viagem de presença. Fomos para Pirenópolis, para Chapada dos Veadeiros, para lugares onde o Caio pudesse sentir natureza, ter espaço, reduzir estímulo. Ele adorava observar água, pedra, vento. E eu via meu filho feliz do jeito dele. E aquilo valia mais do que qualquer plano que eu tinha antes. Minha mãe passou a participar mais da nossa vida. Ainda com um jeito duro, mas presente. Ela começou até a ir em alguns encontros, ouvir outras mães, ver outras histórias. E eu acho que, pela primeira vez, ela entendeu o tamanho do que eu vivi. Não com culpa, com consciência. Eu finalmente compreendi que a minha vida não foi quebrada. Ela foi esculpida. Cada fase tirou algo de mim e me deu algo em troca. E por mais que eu jamais desejasse certas dores, eu não podia negar o resultado. Eu me tornei alguém que ama de verdade. E quando eu pensei isso, eu senti uma paz tão grande, que eu soube, o melhor ainda não tinha terminado. Porque quando a dor encontra sentido, ela para de ser prisão, e vira caminho. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a me procurar de um jeito diferente. Não só como terapeuta ocupacional, mas como alguém que atravessou o fogo e aprendeu a caminhar. Mães diziam que eu falava de um jeito que parecia abraço. Pais diziam que eu explicava sem julgamento. Avós diziam que finalmente entendiam o que estava acontecendo dentro de casa. E eu percebi que a minha história tinha ultrapassado as paredes do meu lar. Eu comecei a ser convidada para conversar em escolas. No começo, eu tremia. Eu tinha medo de falar errado, medo de emocionar, medo de quebrar na frente dos outros. Mas a cada vez que eu contava sobre o Caio e via alguém chorando na plateia, eu entendia que não se tratava de mim. Era sobre a dor do outro finalmente ser reconhecida. Muita gente vinha falar comigo depois. Pessoas que tinham irmãos autistas e nunca tinham falado disso. Mães que receberam diagnóstico e achavam que era sentença. Mulheres que viviam exaustas e culpadas. E eu escutava tudo com o coração aberto, porque eu sabia o que era se sentir sozinha num corredor, com um caderno de anotações na mão e um medo no peito. Davi assistia tudo com orgulho silencioso. Ele dizia que eu tinha transformado ruína em estrada. E eu ria, porque ele tinha esse jeito poético de ver a vida. Mas eu sabia que era verdade. Eu estava construindo, junto com outras famílias, um lugar onde ninguém precisasse se envergonhar de sentir. O Caio crescia cercado por amor, paciência e respeito. Ele não carregava o peso da minha infância. Ele carregava possibilidades. E isso era a maior vitória de todas. Porque, de certa forma, eu estava reescrevendo a minha história através dele. Não exigindo que ele fosse normal, mas oferecendo que ele fosse ele.
Minha mãe também começou a ter outro olhar para mim. Um olhar com menos julgamento e mais admiração. Ela não dizia isso em voz alta, mas eu via nas atitudes. E eu pensei muitas vezes que a vida estava dando a nós duas uma segunda chance de relação. Talvez do jeito que dava, talvez tardia, mas real. E eu, aos poucos, fui entendendo uma coisa que mudou tudo. Eu não precisava mais carregar culpa. Eu carreguei perguntas por anos. Por que meus pais foram assim? Por que eu me senti tão sozinha? Por que meu filho? Por que meu pai? E agora eu percebia que perguntas nem sempre têm resposta, mas sempre tem caminho. E o meu caminho, naquele momento, era seguir ajudando. Não como heroína, mas como alguém que continua, um dia de cada vez. E se você está me ouvindo e sente que a vida te quebrou em algum ponto, eu te digo, às vezes, é exatamente nas rachaduras que a luz encontra passagem. Teve uma fase em que eu comecei a sentir algo reorganizando por dentro. Eu ainda tinha cicatrizes, lembranças, saudades. Mas elas não me controlavam mais. Era como se eu tivesse aprendido a caminhar com a minha história sem precisar lutar contra ela o tempo todo. E isso trouxe uma serenidade que eu nunca conheci quando era mais nova. Minhas manhãs ficaram mais calmas. Eu acordava antes do Caio, fazia café, sentava perto da janela e observava a cidade acordar. Não era felicidade eufórica, era estabilidade. Eu respirava e sentia que, apesar de tudo, eu estava inteira. Eu já não vivia correndo como se eu estivesse sempre devendo alguma coisa pro mundo. Eu também comecei a respeitar meus limites. Eu aprendi a dizer não sem culpa. Aprendi a descansar sem me punir. Aprendi a entender que não dá para salvar o mundo se eu me abandono no processo. E isso foi um aprendizado lento, porque eu fui criada para achar que valor vem de produtividade, de controle, de dar conta. Mas a vida me ensinou que valor vem de presença. No trabalho, eu comecei a atender de um jeito diferente. Eu não era só técnica. Eu era escuta viva. Eu sabia o peso do diagnóstico. Eu sabia o impacto no casamento. Eu sabia a solidão. E as pessoas sentiam isso. Eu percebia nos olhos delas a sensação de serem compreendidas sem precisar explicar demais. Em casa, eu e Davi entramos numa fase mais madura. Menos urgência, mais profundidade. O amor não era mais promessa. Era escolha diária. Era estou aqui. Era vamos juntos. Era se cair, eu te seguro. E esse tipo de amor cura lugares que a gente nem sabia que estavam feridos. O Caio, crescendo, começou a mostrar um lado que emocionava a gente. Ele passou a usar palavras com mais intenção, passou a apontar o que queria, passou a buscar contato em momentos específicos. E cada avanço era como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui, do meu jeito, mas eu estou. Eu comecei a sentir que um novo capítulo estava nascendo. Não um capítulo perfeito, sem problema, mas um capítulo com sentido. E se você chegou até aqui, eu te peço mais uma vez, se inscreve, porque a parte que vem agora muda a direção da história. É quando a vida me oferece uma oportunidade que eu nunca imaginei, e eu preciso decidir se vou aceitar, ou se vou recuar por medo. E eu quase recuei. Depois daquele período de reorganização interna, as coisas começaram a acontecer de um jeito quase silencioso, como se a vida estivesse me empurrando com cuidado para um lugar novo. As mães que participavam dos encontros começaram a trazer outras mães. Os pais começaram a pedir orientação. Educadores me ligavam querendo conversar. E eu percebi que aquilo já não era mais apenas um grupo informal. Era algo que estava pedindo estrutura, continuidade, responsabilidade. Comecei a viajar para cidades próximas a Brasília. Anápolis, Lusiânia, Formosa, Valparaíso, sempre com a mesma proposta: criar espaços de escuta, acolhimento e orientação para famílias de crianças neurodivergentes. Às vezes era numa sala emprestada de escola. Às vezes numa associação de bairro.
às vezes numa igreja. E em cada lugar eu encontrava histórias que pareciam pedaços da minha própria vida espalhados pelo país. Davi segurava tudo em casa como um pilar silencioso. Ajustou o trabalho para poder ficar mais tempo com Caio, reorganizou a rotina, montou agendas, me lembrava de comer, me ligava só para perguntar se eu estava bem. Eu observava aquele homem e pensava que o maior presente que a vida me deu foi ter colocado alguém assim no meu caminho quando eu ainda nem sabia amar direito. O Caio, por sua vez, atravessava uma fase de avanços importantes. Pequenas frases começaram a surgir, gestos mais claros, olhares mais longos, emoções mais visíveis. Cada conquista dele me lembrava que desenvolvimento não é corrida, é jornada. E eu agradecia todos os dias por ter aprendido isso antes de exigir do mundo algo que ele não devia a ninguém. Eu também comecei a reconectar com antigos colegas da faculdade, profissionais da psicologia, fonoaudiologia, pedagogia especial, neurologia. Conversas viraram projetos. Ideias viraram planos. E, pela primeira vez, eu percebi que aquilo que nasceu da dor estava se transformando em algo muito maior do que eu. Eu sentia, com uma clareza tranquila, que a vida estava mudando de direção. E, diferente da menina que eu fui, eu não resistia mais a esse movimento. O projeto começou pequeno, quase tímido, um encontro por mês, depois 2, depois grupos semanais. Até que percebemos que já não cabia mais nos espaços improvisados. As pessoas vinham de longe. Mães com crianças no colo. Pais exaustos. Avós perdidos. E todos traziam a mesma pergunta silenciosa: tem alguém que entende o que eu estou vivendo? Eu e alguns profissionais decidimos então criar algo mais sólido. Um espaço real, com atendimento, orientação, grupos, formação, escuta. Um lugar que não existia quando Caio recebeu o diagnóstico. Um lugar que eu teria dado tudo para encontrar naquela época. Foram meses de papelada, reuniões, portas fechadas, tentativas, frustrações. Muitas noites eu cheguei em casa achando que era grande demais para mim. Mas Davi sentava comigo na mesa da cozinha, desenhava ideias, organizava planilhas, criava identidade visual, materiais, site simples, divulgação. Ele dizia que aquilo era semente, e semente demora, mas nasce. Quando inauguramos o espaço, em uma sala modesta no centro de Brasília, eu senti algo muito parecido com o dia em que Caio nasceu. Medo, amor, responsabilidade, orgulho. Famílias chegaram tímidas e saíram mais leves. Não porque a dor sumiu, mas porque ela deixou de ser solitária. Eu olhava para aquele lugar e entendia, com uma clareza quase assustadora. Tudo o que eu vivia até ali tinha me preparado para aquilo. O projeto cresceu rápido. Em poucos meses, pessoas de outros estados começaram a nos procurar. Vieram de Minas, Goiás, Bahia, São Paulo. Convites para falar em escolas, universidades, congressos regionais começaram a chegar. E toda vez que eu subia num palco simples, com microfone na mão e história no peito, eu lembrava da menina que morria de medo de ser vista. Quando eu falava do Caio, mães choravam. Quando eu falava do esgotamento, pessoas se reconheciam. Quando eu dizia que era possível reconstruir a vida, mesmo depois de tantas quedas, algo mudava no ar da sala. Em casa, nossa rotina se adaptou a essa nova fase. Davi assumiu mais tarefas nos dias em que eu viajava. Nunca reclamou. Pelo contrário, ele me empurrava para frente quando eu duvidava de mim mesma. O Caio começou a entender, do jeito dele, que a mãe ajudava outras famílias. Às vezes ele me abraçava antes de sair e dizia, com sua fala ainda delicada: "Mamãe vai ajudar as crianças." E eu partia com o coração cheio. No meio de tantos projetos, viagens, encontros e responsabilidades, algo conhecido voltou a se aproximar. O cansaço profundo. Não era físico apenas. Era emocional.
Um esgotamento silencioso que eu já tinha vivido antes, e que agora batia a porta outra vez. Um dia, numa palestra em Belo Horizonte, minhas mãos começaram a tremer. A voz falhou por alguns segundos. Um calor subiu pelo rosto. Eu parei, respirei, continuei. Mas soube naquele instante que algo dentro de mim estava pedindo cuidado. Voltei para casa em silêncio. Davi percebeu. Sentamos na varanda, ouvindo o vento, e eu contei tudo. O medo de falhar, a culpa por descansar, a sensação de que precisava dar conta de tudo sozinha. Ele me ouviu e disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Cuidar do mundo não pode custar a sua própria vida. Na semana seguinte, eu reduzi a agenda. Cancelei viagens. Voltei a caminhar cedo, sem pressa, sem telefone. Comecei terapia novamente. Agora não como profissional, mas como alguém que precisava ser cuidada. Eu estava aprendendo uma lição nova. Até quem ensina a sobreviver também precisa aprender a descansar. Diminuir o ritmo foi difícil. No começo, a culpa gritava. Mas aos poucos, eu percebi que, quando eu cuidava de mim, tudo ao redor ficava mais firme. Caio atravessava uma fase linda. Mais comunicação, mais expressão, mais presença. Muitas noites eu sentava ao lado da cama dele e pensava: aquele menino me ensinou tudo o que realmente importa. Eu e Davi redescobrimos nosso casamento. Voltamos a sair, rir, conversar sobre coisas simples. O amor deixou de ser sobrevivência, virou escolha consciente. Eu olhava para nossa casa e entendia onde tudo se sustentava. No equilíbrio entre amar os outros e não se abandonar. Certa tarde, organizando caixas antigas, encontrei meu caderno da adolescência. Li aquelas páginas inseguras, cheias de pedidos silenciosos de amor. E, pela primeira vez, não senti raiva nem vergonha. Senti compaixão. Aquela menina estava apenas tentando sobreviver. E eu, agora adulta, podia finalmente dizer a ela: você conseguiu. Eu não me tornei quem planejei. Me tornei quem a vida precisava que eu fosse. E, curiosamente, eu gostava dessa mulher. Aprendi que nenhuma fase da vida é desperdiçada. Até os períodos mais escuros deixam algo que nos acompanha para sempre. O projeto agora alcançava muitas cidades do Brasil. Não era apenas um espaço. Era uma rede viva de apoio. Caio crescia cercado de amor e respeito. Davi seguia firme ao meu lado. Eu já não pedia para a vida ser diferente. Eu agradecia por ela ser exatamente como era. Às vezes eu sentava sozinha à noite e pensava em toda a travessia. Não como quem lamenta, mas como quem honra. Eu não tinha medo do futuro. Eu tinha confiança em mim. A maior conquista da minha história não era tudo o que eu fiz. Era tudo o que eu me tornei. Nossa família seguia simples, sólida, verdadeira. Jantares tranquilos, risadas, silêncios confortáveis. Não havia perfeição. Havia presença. E isso bastava. Hoje, quando caminho pelas ruas e observo as pessoas, eu sei que cada uma carrega um mundo dentro do peito. Eu também carrego o meu. Minha história não foi escrita para ser perfeita. Foi escrita para ser verdadeira. Caio ainda me ensina todos os dias. Davi continua sendo meu porto. E eu sigo aprendendo a ser humana. Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que estou pronta para viver cada novo capítulo. Porque, no fim, a vida não é sobre o que nos acontece. É sobre quem escolhemos ser enquanto atravessamos tudo isso. E eu escolhi continuar.